Beleza? Muito bem. Quero, neste momento, contar algumas histórias engraçadas e que acontecem na igreja, com alguns irmãos e tal, que envolve igreja, né? A primeira delas fala da história de um moço que o pastor deixou ele para vigiar a igreja, dormir lá na igreja por causa de assalto, que esse negócio de arrombamento de igreja e tal. E ele se dizia muito corajoso: deixa comigo, pastor, que eu vou ficar aqui na igreja e tal. E aí ele estava lá à noite na igreja, dormindo, beleza. Quando dá assim mais ou menos umas 3 horas da manhã, ele escuta um barulho lá fora. E ele começou a ficar com muito medo, que na verdade ele era covarde. Ele não era corajoso, coisa nenhuma, e ficou com muito medo. E o barulho começou a aumentar ali, ele começou a ficar aperreado. E aí ele viu que o assaltante ia entrar na igreja, não tinha jeito. Ele ficou sem saber o que fazer, se gritava, não tinha um celular para ligar para a polícia. E ele ficou com medo de gritar e o cara tá armado, se assustar e pegar ele. Aí ele teve uma ideia meio louca, né? Uma ideia doida lá. E ele apagou as luzes da igreja, abriu os braços. Abriu os braços ali no meio da igreja, ficou ali de braço aberto. E aí o ladrão pulou a janela da igreja, e quando entrou no escuro, viu aquele vulto de braços abertos ali. E o ladrão ficou meio assustado, olhou e disse: quem é você? E o irmãozinho disse: eu sou o anjo protetor desta igreja. Você não pode assaltar esta igreja, porque eu sou o anjo que protege esta igreja. Aí o assaltante disse: anjo? E onde estão as asas do anjo? Aí ele pensou: e agora, né? Ele não pensou nisso aí, né? O anjo tem asas, né? Ele ficou imaginando que ideia ele ia ter agora para convencer o assaltante de que ele era o anjo, se ele não tinha asa. Então o que veio na cabeça dele foi dizer o seguinte: é porque eu ainda sou um pelanquinho. Por isso não tenho asas. Para quem não sabe o que é o pelanquinho, é um passarinho novo que a gente não tem asa, não tem pena, não tem nada. Ok? Beleza? Essa é a primeira história. Quem riu, riu. Quem não riu, fica para a próxima. Mas tem um caso muito interessante também. Uma época que as igrejas estavam fazendo trabalho de libertação muito forte. E aí na igreja Deus e Amor, não estou falando mal da igreja Deus e Amor, não. Só um episódio que aconteceu lá. O obreiro lá muito empolgado, expulsando demônio, e aí chegou ali e tal, caiu um demônio. Isso foi anos 80 mais ou menos. E aí na hora que o demônio estava ali no chão, o obreiro muito empolgado ali pegou e disse: demônio, como é o teu nome? Botou o microfone na boca ali do endemoniado para ele falar. O demônio disse: meu nome é Plock Monster, que era o chiclete da época que vendia, que o pessoal dizia que era pecado, porque tinha um monstrinho lá, uma figurinha de monstro. E aí o demônio disse que o nome dele era Plock Monster. E aí o obreiro, Plock Monster, e olhou assim para o pastor mandou ele continuar. Aí ele, para impressionar um pouco mais, disse assim: então diga o sabor. Se é tutti-frutti, morango ou uva. Beleza, engraçado essa. Se não riu, então desculpa aí, vamos para frente. Vamos para a próxima. Vamos lá, lembrando de mais uma aqui e tal. Sim, tem uma do pregador nervoso, né? A primeira vez que ele ia pregar, muito nervoso, e o pastor sentado ali no altar, e ele aperreado, coitado, pegou a palavra. Mas ele pensou: não, eu vou lá e vou dar tudo de mim, vou pregar forte, vou arrebentar. E aí pegou o microfone e começou por ali e tal. E aí ele foi pregar aquela parte lá em Isaías, né? A visão de Isaías, e ele empolgado disse: Isaías, na sua visão, ele via querubins e surubins. Aí o pastor atrás, para ajudar ele, disse: serafins, irmão. Aí ele aqui olhou para o pastor e disse: seja que peixe for, pastor, o importante é a palavra, beleza? Ok, vamos lá para a próxima. É uma história engraçada que acontece às vezes na igreja e tal, os pregadores. Tem aquele, né? Essa já é clássica, mas só para relembrar aqui, do camarada que errou, né? Estava pregando sobre Zaqueu, só que na hora ele erra o nome e fala Tobias. E Jesus estava ali ensinando tal, e Tobias queria ver Jesus, mas Tobias era muito baixinho, e era Tobias.
E o povo estranho, Tobias, todo mundo sabendo que era Zaqueu, e ele ali errando, dizendo que era Tobias. E ele não notou que estava falando o nome errado. Até o momento em que ele disse, Tobias subiu na árvore, viu Jesus. E Jesus então olha para Tobias. Aí nessa hora, ele lembrou que não era Tobias, que era Zaqueu. Ele disse, agora? Aí ele, para não passar uma vergonha maior, ele disse que veio a ideia. E Jesus olhou para Tobias e disse, Tobias, desce daí, rapaz, que aí é o lugar de Zaqueu. E aí ele disse, Tobias desceu e Zaqueu subiu. E depois, Jesus misturou tudo, aí bagunçou a mensagem dele lá, eu não sei o que aconteceu depois. Eu sei que a história engraçada é essa aí, e tal. Tem mais alguma? Deixa eu ver se eu lembro de alguma. Deixa eu ver se eu lembro aqui e tal. Eu não acho que eu vou lembrar de alguma, não tem nada, tá tudo na cabeça, não tem nada na. Vamos ver aqui. Peraí, sim. Tem um interessante, né? O bispo está aqui, um bispo, não vou dizer de onde é o bispo, para não dizer que eu estou falando de igreja, eu falei de uma aqui. É o seguinte, o bispo está aqui de joelhos e o obreirozinho raso, coitado, sem muitos cargos, né? Ali do lado do pobre do obreiro, do lado do grande bispo, né? E o bispo começa a orar, e o bispo começa uma oração de humilhação. E o bispo disse, meu Deus, eu não sou nada, eu sou o mosquito que foi gerado do cocô do cavalo de um bandido. Aí o coitado do obreiro que estava de lado ouviu essa palavra do bispo, essa oração, e disse, meu Deus, se o bispo, um homem desse, é o mosquito, eu sou o quê, pelo amor de Deus? Muito obrigado, é só isso mesmo, até a próxima, tchau, encerra a gravação, obrigado, tchau, até logo, tchau.